Hello, titia chegou, minha gente! E vamos aqui falar, deste áudio do Vital, no último sábado, 7 de setembro de 2024, que trouxe um tema bem interessante aí, o PVM, mais uma vez. E o título desse áudio do Vital, do último sábado, é Liberação dos Karmas e a Ascensão da Nova Terra, Insights Cósmicos de Vital Froese. E o Vital trouxe como base, mais uma vez, aí o PVM, E trouxe a sua complementação. Afinal de contas, PVM, para quem não sabe, são algumas informações, que a gente chama de insights cósmicos. Eu digo que parece um relatóriozinho, que chega de esferas superiores. Eles têm página no Face, acredito que tenha no Instagram ainda, mas eu acompanho pelo Telegram. Então eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do grupo no Telegram, tá? A única postagem que acontece lá é do PVM, tá? É um grupo que não tem interação. O que acontece? Então o Vital, ele destacou aqui alguns insights, iniciando pela questão do karma, que os karmas estão sendo liberados, ou foram liberados, O Bruno Gessinger fala disso já há muito tempo, e ele diz que desde 2017, estes karmas foram revogados. São informações vindas de fontes diferentes, mas que focam no mesmo objetivo. Se aqueles que não vão ascensionar, aqueles que de fato não atingiram ou não atingirão essas frequências, eles não, os karmas acabam se tornando realmente, uma ferramenta que não tem função, porque dependendo do nível de karma que ele carrega, e aí eu estou falando do karma no aspecto negativo, porque existe o karma positivo, a gente não pode esquecer disso. Mas se ele tem um karma a equilibrar, não vai ser mais aqui. Vai ser num outro mundo de terceira dimensão. Aqueles que já estão se trabalhando, que estão harmonizando, equilibrando seus karmas, também já não tem mais essa necessidade. Agora, o que a gente precisa ter atenção é em não adquirir mais karma, em não gerar mais karma. O fato dos karmas estarem sendo liberados ou terem sido, não significa que a gente tem que sair por aí metendo os pés pelas mãos. Não é? Porque dependendo daquilo que você vai precisar equilibrar, você pode colocar em risco até mesmo a sua ascensão. E o Vital nos trouxe aqui, alguns insights dentro do PVM, e um deles foi, até printei aqui para eu não, printei os próprios PVMs e busquei alguns outros, porque trazem informações também interessantes que eu vou falar para vocês. Espera aí, deixa eu pegar o primeiro aqui. Karmas acumulados continuam sendo liberados. Este PVM foi do dia 26 de agosto de 2024. É o PVM 2362, é tudo numerado, eles colocam data, é bem organizado, até para ficar fácil a localização. Karmas acumulados continuam sendo liberados, é exatamente isso. Se a gente atingiu aquele nível de aprendizado e a gente principalmente trabalhou a nossa energia, as nossas frequências, e a gente acessou um nível de consciência onde a gente entende o que é karma, o que é liberação de karma, como adquirir karma e principalmente o que fazer para não adquirir karma. Quando a gente entende as leis divinas que são perfeitas, absolutamente perfeitas, e quando elas norteiam a nossa vida, a gente realmente não cai mais nessa questão do karma. Esses karmas que nós tenhamos acumulado ao longo da vida, das nossas vidas, nós sabemos que essa é a última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra. Eu costumo dizer que nesse momento tudo é muito diferente daquilo que já foi em todos os sentidos, quando a gente fala da questão espiritual. Então esses karmas estão sendo liberados, mesmo que não tenhamos, eu vou usar um termo aqui, espero ser clara. Vamos supor que eu tivesse que reequilibrar determinada situação.
e eu a reequilibrei em 80%. Estou dando um exemplo. Esse restante de karma acaba sendo liberado por aquilo que eu já venho fazendo ao longo também das minhas existências, em especial nessa vida. Esse é o entendimento que eu tenho a respeito da liberação do karma. Então, o que eu entendo? Que aquilo que faltaria para concluir o equilíbrio total de um karma está sendo liberado. Entende? Agora, é o que eu disse, cabe a mim o papel, ou a função, não vamos dizer papel, de me manter firme naquilo que eu já entendo, naquilo que eu já aprendi a respeito de leis divinas, de vibração, enfim. Isso, se a gente parar para pensar, meu Deus, é um ganho inimaginável. Vocês já pararam para imaginar nisso, na liberação do karma? Por isso que eu digo que ninguém sabe de nada e a espiritualidade é muito dinâmica. Não dá para levar tudo a ferro e fogo. É um conjunto de situações. É um conjunto eu diria que é quase que um combo, né? Aquilo que vai determinar realmente a nossa... Vamos lá, desculpe aí o barulho, gente. Parar para imaginar, né, que muito daquilo que a gente precisaria ainda equilibrar já não é necessário. Puxa vida, é mais para a gente agradecer e cada vez mais se alinhar com as forças da luz. Como? Acendendo a nossa própria luz. Uma coisa que ele falou assim, importantíssima neste áudio. Aquelas pessoas que continuam, né? Porque eu quero mais é ver fulano pagar o que fez. Eu acho que isso faz parte do nosso entendimento, porque realmente ver certas coisas e observar que essas pessoas acabam não sendo punidas é algo que mexe com a gente. Mas se a gente realmente quer se elevar e evoluir, a gente precisa entender que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Não cabe a nós esse papel, né? Ou condenar ninguém. E ele fala, né? Quem pensar dessa forma, não, eu quero ver essa pessoa pagar pelo que ela fez, vai estar junto com essa pessoa em um mundo de terceira dimensão, porque realmente não entendeu nada. Então não é o que o outro faz, é o que eu faço, inclusive com aquilo que o outro faz. Eu tenho certeza que essa é uma das reflexões mais importantes dentro desse áudio do Vital, para mim. Porque o que está dentro deste plano divino, não tem jeito, gente. Vai ser, aliás, já está sendo executado e não cabe a nós, humanos, nessa condição que nós estamos, nos colocarmos no papel dos juízes, né? Daqueles que vão determinar o que, como, quando, onde e por quê. Não somos nós. O que cabe a nós é o papel da melhoria interna. É para isso que nós estamos aqui. Um outro PVM, então, a questão do karma, né? No próprio áudio do Vital, quem não ouviu, fica aí a dica, ouça, porque foi fantástico esse áudio do Vital. E um outro insight que ele trouxe nesse mesmo PVM do dia 26 foi: alívios locais são prioridades nos novos seres humanos. E aí ele traz a questão das crianças, né? Porque nós sabemos que essas crianças têm uma outra configuração, são crianças que chegam, né, num nível frequencial altíssimo, e isso vinha criando para elas um conflito muito grande. O Vital já falou das crianças em outros momentos, e aí fica esse entendimento de que esse alívio acaba chegando para esses novos seres humanos, essas crianças que estão encarnando aqui, de forma que as condições que elas encarnam sejam menos densas do que estava, né? Eu digo assim, até bem pouco tempo atrás. Muito já foi falado da questão do autismo, enfim, dessas crianças não se sentirem, né? Eu vou dizer, encaixadas, na falta de outra palavra, não se sentirem, não é nem encaixadas à vontade, por conta de já terem um nível de consciência muito maior. Os véus que elas trazem são muito menores ou menos intensos do que o que nós carregamos, então há uma diferença até mesmo de entendimento, né, da vida que essas crianças trazem. Então esse alívio vem muito para esses pequenos. E um outro PVM um outro insight dentro do mesmo PVM foi:
intenções mais baixas continuam neutralizadas e dissolvidas. Já foi falado insistentemente, intenção é tudo, absolutamente tudo. Por isso que a gente precisa estar consciente daquilo que somos, fazer o nosso melhor com a melhor intenção. A gente faz o nosso melhor quando a gente faz com a melhor intenção. E intenção é absolutamente tudo, é o que move. Então, intenções mais baixas continuam sendo neutralizadas e dissolvidas. Ou seja, aquilo que está em alinhamento, né, com intenções maléficas, vai sendo limpo, vai sendo removido, vai sendo transmutado, retirado, porque já não se alinha mais. Ah, mas só tem desgraceira acontecendo no mundo. Talvez você precise olhar para a sua própria desgraceira para entender que o que está fora está dentro. Desafios acontecem, ninguém está dizendo isso. Mas se o teu foco é só na negatividade, aí fica complicado. Qual mais? Não, componentes de limpeza, né? Uai, eu não marquei esse componentes de limpeza? Não, eu vou agora para ele. Então, intenções mais baixas. Aí o PVM do dia 25 de agosto, que é o PVM 2361, ele trouxe esse insight. Componentes de limpeza começam rapidamente. A limpeza está aí. Só não vê quem não quer. Inclusive com retirada de certos personagens. Ok? Muitas situações vindo à tona, deixando tudo muito, muito claro. Isso é liberação, isso também é limpeza. Você só pode limpar aquilo que você vê. Então precisa ser exposto para ser limpo. Neste mesmo insight, embora o Vital não tenha mencionado no vídeo, tem um que diz o seguinte: os domínios da luz são claros. Não se esqueçam que as trevas trabalham para a luz. Aquilo que aparentemente é a treva agindo, eu diria que não. Até porque nessa altura do campeonato, ninguém sabe quem é quem nesse samba do crioulo doido. Portanto, o trabalho é interno. É o que eu posso fazer, como posso melhorar e como posso colaborar, né, com o meu entorno. No PVM do dia 24 de agosto, PVM 2360, ele destacou os seguintes insights. As rajadas de luzes são visualizadas, né? E aí tem mesmo toda essa questão, muitas luzes sendo observadas nos céus. Mesmo ele falou da questão da aurora boreal e tem surgido, né, auroras boreais em regiões antes nunca avistadas. Ok? Mas também essa questão de luzes, né, diferentes no céu, que tem se intensificado. É claro que a ciência vai explicar que é alguma coisa, é um satélite, é uma luz não sei das quantas. Eles jamais vão admitir o que são essas luzes. Obviamente existem luzes de irmãos extraterrestres que estão no entorno. E mesmo a luz na questão energética. Né? E aí ele fala da ressonância Schumann, que realmente há cerca de 10, 15 dias atrás esteve num nível de frequência elevadíssimo, 90, 80, 70, 60, 80, e teve um dia que ela despencou para 12 e depois ela voltou a subir. Essa energia, ela jamais poderia, né, a ressonância, ela jamais poderia se elevar abruptamente e lá permanecer. Então ela subia, descia, subia, descia, subia, descia, subia, descia, dava aqueles picos, né, ultrapassando 100, sei lá, 200 Hz, daqui a pouco caía de novo, e nós fomos nos adaptando a esta elevação de energia, e hoje a Schumann se mantém muito mais tempo, em frequências muito mais elevadas do que antes, o que é um excelente sinal. Afinal de contas, quando a nova Terra estiver consolidada, esta frequência se estabilizará em aproximadamente 50 Hz. Outro PVM aí do dia 24, né? Filantrópicos escuros são derrubados. É o famoso cortesia com o chapéu dos outros, né? Tem um apresentador aí que tinha um quadro, né, de fazer a casa do povo, e todo mundo achava que era ele que fazia, né? De fazer reforma na casa dos outros. Todo mundo achava que era ele que fazia alguma coisa. Ele nunca fez nada, né? E só que nem todo mundo tinha esse entendimento. Eu tenho uma questão aqui comigo que é a seguinte: eu acredito que o ajudar
é muito importante. Então, independentemente da intenção de quem ajuda, aquele que está sendo ajudado está sendo beneficiado. Agora, a intenção de quem ajuda é problema de quem ajuda. E mais uma vez, que a gente faça com intenção. Esses que fazem na intenção de poder, eu vou ajudar para ter fulano na minha mão, que é, né, o que a gente vê, infelizmente, muitas vezes, a gente sabe o que vai acontecer com essa turma. Não nos cabe mais uma vez esse julgamento. E mais um PVM do dia 24 é estatísticos distorcidos são removidos. Nós estamos em época de eleição, a gente sabe que nessa época as estatísticas explodem, exatamente do jeito que a mídia quer direcionar, mas aí estão sendo removidos, né? Aqueles que direcionam essas informações de estatísticas estão sendo removidos, como serão removidos todos aqueles, né? E já estão sendo, que não se alinharem exatamente às energias condizentes com essas frequências mais elevadas. E neste PVM aqui, geralmente a última frase do PVM é um recado direto, né? É uma mensagem direta para a humanidade. E as duas últimas desse dia 24 foram bem interessantes. O coletivo de humanos comuns são capacitados. Deus é Deus. Ou seja, o coletivo se eleva. Quantos de nós não estamos num trabalho interno e juntos somaremos como coletivo para darmos o suporte necessário aos que precisarão? Nós estamos sendo capacitados. Não porque Deus nos escolheu, isso aí é balela, não tem isso de escolhido. Nós escolhemos. Nós aceitamos o convite que foi feito para virmos para cá, ok? E o último foi, olhem para cima, humanos. Muitas vezes, né, a gente esquece de contemplar, parar para olhar para cima, e aqueles que olham acabam observando, né, coisas que muitos não observam. Então, e esse olhar para cima também no sentido energético, né, se eleve, se conecte com essa energia do alto e tenha certeza absoluta de que você tem grande amparo, de que não há nada acontecendo que não esteja dentro dessa questão, deste plano divino que é perfeito. Vamos lá. O próximo PVM é do dia 8/8, exatamente o portal, né? 888. É o PVM 2347, onde ele destacou o insight. Jesuítas fogem para os bunkers. Aliás, eu vou deixar esse aqui para falar por último. Um momento, por favor. Eu vou pular para os outros insights aqui, tá? Eu volto para o jesuíta depois, que aqui eu tenho um negócio para falar. E os últimos dois insights que o Vital destacou são do PVM do dia 19/8, PVM 2357. Um deles é, portões sombrios específicos foram fechados para sempre neste momento. Ou seja, deu ruim para eles. A casa caiu, aqueles portaizinhos que eles utilizavam para entrar e sair a seu bel prazer foram fechados. Já foi falado da grade magnética, já foi falado dos portais, o próprio Vital já trouxe áudio explicando isso, né? De que essas saídas foram definitivamente fechadas. Aqueles que estão aqui só tem uma saída: se entregarem. Os que estão fazendo estão sendo direcionados. Os que não já sabem também qual é o destino que lhes aguarda. E não entra ninguém ou nenhum ser de raça, vamos dizer assim, não benevolente aqui. Os que têm acessado a Terra são todos irmãos galácticos que estão compromissados com a libertação do planeta Terra. Inxalá. E o último PVM que ele trouxe, esse daqui também bastante interessante. Clones específicos sofrem mortes súbitas neste momento. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, capta a mensagem. Só um segundo. Nem todo mundo é clone, nem todo mundo é sósia, mas eu acredito que aquilo que a gente vê a nível que impacte na massa, para mim é. Então assim, a gente não sabe quem é quem nesse jogo, mas a gente sabe que tem muita gente sendo retirada de todas as formas. Ele fala da morte súbita, mas eu acredito que tenha gente sendo removida por outras vias. E a gente sabia que isso ia acontecer. Teve um texto do Bruno,
Eu não lembro quando eu fiz. Não sei se foi Terra Brasilis 16 ou 17 que ele falava. A partir de agora, nós veremos muita gente sair de cena. E o que teve de gente que saiu de cena nesse mês de agosto, não é brincadeira. Fora os que a gente não sabe. Então, fiquemos atentos. Então, gente, antes de eu falar aqui dos jesuítas, eu printei alguns PVMs. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês também algumas informações. No dia 5 de setembro, agora recente, no PVM 2371, duas informações eu achei bastante interessantes. Tempestades geradas pelo HAARP são descobertas na fonte e descontinuadas neste momento. Não é a primeira vez que o PVM fala do HAARP, já tiveram outras, teve uma, eu acho que em agosto, onde ele falou que 1/5 do HAARP tinha sido destruído, e aqui ele trouxe essa informação de novo. Então, provavelmente eles estavam aí com mais algum plano, né, de utilização do HAARP. É aquilo, a gente não sabe na mão de quem de fato está. Se parte já foi, não foi, a gente recebe essas informações, né, via, vamos dizer, canalização e vai montando o quebra-cabeças. Mas aqui ele fala dessa tempestade que foi definitivamente descontinuada. E tem uma outra aqui que diz o seguinte: autocapacitação e ser completamente soberano é o ponto, humanos. Ou seja, trabalhar em si, capacitar-se, independentemente do mundo lá fora. Tomar posse de si, ser soberano, é o ponto. É isso que nos fortalece. É o alinhamento, aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que agimos, aquilo que acreditamos. É essa autoridade que nos torna soberanos, independentemente do que acontece lá fora. Aí teve um PVM no dia 4 de setembro, que é o PVM 2370. Gente, talvez isso aqui responda a muita gente. Respondeu para mim porque nessa época aqui eu comecei a ter uma oscilação muito grande, vocês vão entender do que. Novos ajustes planetários implicam nas alterações do sono neste momento. O PVM, ele traz esse tipo de informação também, então pode ser interessante vocês acompanharem. Outra coisa, não se preocupem se vocês não conseguirem decodificar nada. O de sábado mesmo eu li, não entendi nada. Não consegui captar nada e tá tudo bem. Eu até já falei do PVM, né, que tem horas que não dá pra gente entender. E aí teve uma pessoa, esqueci o nome dela, que ela falou: Márcia, o PVM não é para ser entendido, é para ser sentido. E é verdade. Então hoje eu já não me preocupo mais em decodificar. Mas algumas informações são muito claras e aqui no dia 4 ela trouxe essa, né? O PVM trouxe essa desses ajustes planetários impactando diretamente no sono. E um outro, olha, vejam, anotem este PVM, tá? Ele é do dia 4/9. Tem uma informação aqui importante. Surtos de energia que emanará do centro galáctico em 22 de dezembro provocarão eventos significativos. Então, dia 22 de dezembro de 2024, né? Praticamente é o início aí do verão, né? Existe aí o solstício, que eu acredito que é dia 21. Estejamos atentos. 22 de dezembro. O que mais? Olhem esse aqui. Aprender a cooperar com os outros de forma não julgadora e construtiva é o ponto. É exatamente aquilo que o Vital comentou, né, no início do vídeo. Cadê mais um aqui? PVM do dia 14 de agosto de 2024. PVM 2352. Guardem essa informação. Os mestres nunca falam aos ouvidos de forma triste. Ou seja, quem planta má notícia trabalha para o capiroto. Acho que não precisa dizer mais nada, né? PVM do dia 20 de julho de 2024, PVM 2330. Agendas satânicas continuam sendo desfeitas na base. Podem tentar o que for com essa agendinha aí deles. Não vão conseguir. Já não conseguem muitas coisas. Outro
insight do mesmo PVM. A limpeza continua nas mentes abertas. Vejam, limpeza não é só tá aí fora, não. É principalmente a nossa. Limpeza de crenças, limpeza de paradigmas, limpeza de sentimentos, limpeza de ranços, de mágoas, de ódio. Limpezas continuam nas mentes abertas. Entender que a vida é muito mais do que aquilo que nos mostraram. Que nós carregamos muitas travas, que às vezes nos impedem até de acreditar em certas informações que parecem assim, imagina, isso é loucura. Não, não é. Não é, porque a gente não sabe de nada. As vitórias dos seres humanos são reconhecidas. Vitórias, tenho certeza, enquanto coletivo, mas principalmente vitórias individuais. Os caminhos de abundância estão para todos. E aí eu complemento, nem todos estão para a abundância. A luz é para todos, nem todos para a luz. A verdade é para todos, nem todos para a verdade. Então não é uma questão do que está lá fora, mais uma vez, é uma questão do que está aqui dentro. Que a gente seja abundante em alegria, em amor, em fé, em entusiasmo e fatalmente nós alcançaremos essa abundância também. Aí tem um PVM aqui do dia 6 de setembro, que para mim foi um dos PVMs que eu mais acessei, né? Consegui conectar acessando informações claras. 6 de setembro, PVM 2372. Guerreiros da luz específicos se libertam de implantes conectados à cabala neste momento, ou seja, implantes sendo removidos. Muito já foi falado de seres de luz, né, guerreiros, trabalhadores que vieram e que acabaram, todos nós, né, acabamos de alguma forma aí mergulhando no sistema. E a gente sabe que esses implantes sempre foram utilizados. Então aqui essa informação dos guerreiros, né, se libertando desses implantes. Outra informação importante. Territórios controlados pelas sombras são esvaziados. Esse tipo de notícia não, né? Esse tipo de informação a gente não vai acessar assistindo TV. Pelo contrário, eles vão fomentar cada vez mais conflitos. Frequências chaves sugam energias negativas para subir neste momento. Ai, gente, sabe o que eu imaginei cá entre nós? Um baita de um aspiradorzão de pó sugando toda essa energia negativa e armazenando para levar onde quer que seja para ser transmutada. Frequências chave sugam energias negativas para subir neste momento. Limpeza, né, gente? Aqui, viciados na adrenalina do medo continuam a desaparecer. O que é a adrenalina do medo, meu povo? Para quem já acompanha aí os BOs, o que é a adrenalina do medo? É aquela substância que eles extraem dos pequenos colocados em situação de pavor? É a adrenalina do medo, porque aquilo é retirado, né? Nem vou entrar em detalhes aqui. Viciados na adrenalina do medo continuam a desaparecer. Por quê? A fonte secou? E a gente sabe que eles não sobrevivem sem essa, né, adrenalina. E a mensagem mais emblemática aqui desse PVM é a última. A poderosa vitória da luz, humanos. Quanto mais gente trabalhar isso e acreditar nisso, melhor. Agora, para encerrar este vídeo, eu vou voltar lá no PVM dos jesuítas, tá? PVM do dia 8/8 de 2024, PVM 2347, jesuítas fogem para os bunkers. O que eu tenho a dizer sobre isso? O Vital já falou, né? Jesuítas não são apenas religiosos, né? São esses controladores em todas as esferas, né? Que acabam formando este grupo e que se colocam, né? Nessa posição de eles sabem que o que está por vir. Eles sabem dessa questão energética, que a Terra vai ser totalmente, eu digo varrida, mas não porque vai acontecer tragédias, tá, gente? Varrida porque essa luz vai tomar tudo, né? Inclusive, né?
chegando ao núcleo da Terra. Mas eles acham que construir bunkers vai tirá-los disso. Quando o Vital foi falando, eu fui pensando assim, caramba, quanto menor, né? Vamos supor, esses que vibram nas trevas provavelmente vão sofrer o maior impacto quando a luz chegar. E aí o Vital falou a mesmíssima coisa. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu quero falar sobre eles? Uma gente que se acha tão inteligente, como eu já ouvi gente falar, os seres das trevas são inteligentes. Não, eles não são inteligentes. Inteligente trabalha para a luz, embora as trevas trabalhem, mas eles fazem tudo o que eles fazem porque eles se acham acima do bem e do mal. Então, assim, se acham tão inteligentes e acham mesmo que um bunker vai salvá-los? Que se esconder nas entranhas da Terra vai salvá-los, então eles não sabem é de nada, talvez saibam menos do que a gente. Porque é de uma estupidez tão absurda que parece que não casa com seres tão ardilosos. Mas a gente também não tem nada a ver com isso, mas eu tinha que falar. Então assim, não tem essa de esconder em bunkers. A energia que vem para limpar, vem para renovar, vem para iluminar, vem para curar. E tudo aquilo que não ressoar nessa luz, independentemente do que seja, não vai permanecer. Isso é muito simples. Se nós somos luz, que a gente acenda a nossa própria luz. Mais do que isso, que a gente mantenha essa luz acesa. E nós estaremos em ressonância com toda essa luz que já chega, mas que em um dado momento chegará de forma ainda mais intensa. Certo, pessoal? A gente fica aqui então, né, com os comentários sobre este vídeo do Vital. Agradeço, um abraço para você, Vital, gratidão por mais esse conteúdo. E a vocês, crianças, uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa, cada dia mais, continuar entendendo aquilo que nós realmente somos e o que nós somos capazes de construir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.